Você já ouviu falar em Data Mesh Architecture? Data Mesh Architecture. Vamos então aqui à leitura do que é Data Mesh Architecture. Data Mesh Architecture is a modern approach to managing and organizing data in large companies. Vai vendo se você está compreendendo. Traditional data management often relies on a central team that handles all the data processing and distribution. However, this method can become slow and inefficient as companies grow. Então, primeiro parágrafo aqui, daqui até aqui. A primeira frase está falando assim: Data Mesh Architecture é uma abordagem moderna de gerenciar e organizar os dados em uma companhia, em uma empresa de grande porte. Traditional Data Management, então, o gerenciamento de dados tradicional, often relies on a central team, geralmente conta com um time principal, um time centralizado, that handles all the data processing and distributions, que lida com todo o processamento de dados e distribuição. However, this method can become slow and inefficient as companies grow. No entanto, este método pode se tornar devagar e ineficiente conforme a empresa se expande. Grow, expandir. Próximo parágrafo. Este daqui. In contrast, Data Mesh distributes the responsibility for data management across different teams, known as domains. Each domain is responsible for its own data, ensuring that it's well maintained and easily accessible. This approach allows for faster decision making and better data quality since the people closest to the data are the ones managing it. Ok, então nesse parágrafo agora, em contraste ou por outro lado, a Data Mesh Architecture, essa técnica, distribui a responsabilidade pelo gerenciamento de dados entre diferentes equipes, chamadas de domains. Então essas equipes, elas são chamadas de domains, que poderia ser traduzido como domínios. Então a empresa tem vários domínios para gerenciar aqueles dados. Each domain is responsible for its own data. Cada domínio é responsável pelos seus próprios dados. Então não tem, né, uma central de dados, não é centralizado. Mas cada equipe, cada domínio vai ter o seu conjunto de dados. Ensuring that it's well maintained and easily accessible. Garantindo, ensuring é garantindo, que seja bem mantidos, né, os dados sejam bem mantidos e de fácil acesso. Então facilita a manutenção e o acesso a esses dados. This approach allows for faster decision making and better data quality since the people closest to the data are the ones managing it. Então esta abordagem permite uma tomada de decisões mais rápida e uma qualidade de dados melhor, desde que as pessoas, né, ou visto que as pessoas que estão próximas aos dados são aquelas que gerenciam os dados. Próximo parágrafo. Data Mesh also promotes self-service analytics. Teams can directly access the data they need without relying on a central data team. This flexibility makes it easier for companies to adapt to changing needs and scale their data operations. Ok, então esse terceiro parágrafo está falando o seguinte: Data Mesh, essa abordagem, também promove um serviço, né, um autosserviço de análise.
um autosserviço no sentido de que a própria empresa ou a própria área, o pessoal do RH, eles que vão fazer o gerenciamento dos dados. Então, eles podem analisar os próprios dados, eles não precisam de uma outra equipe para fazer isso. Teams can directly access the data they need without relying on a central data team. Então, as equipes podem acessar diretamente os dados dos quais eles precisam, sem precisar recorrer, recorrer a um time centralizado, onde todos os dados da empresa vão. Não, os dados estão ali com aquele próprio domínio, com aquela própria equipe. This flexibility makes it easier for companies to adapt to changing needs and scale their data operations. Então, esse tipo de flexibilidade torna mais fácil, as empresas se adaptar às necessidades, que vêm com determinadas demandas. E também escalar suas operações de dados. Então, aqui também é uma questão de escalabilidade. Aqui agora, último parágrafo. In summary, data mesh architecture shifted the focus from a central data team to a decentralized model where different teams manage their own data. This approach can lead to faster, more efficient data management in large organizations. Então, aqui, está fazendo o resumo de tudo o que foi trazido anteriormente no texto. Então, em resumo, Data Mesh Architecture, que é essa abordagem, muda o foco, de um time centralizado para um modelo descentralizado. Então, hoje em dia está muito em voga isso, descentralizar os serviços para facilitar a operação, o gerenciamento desses dados. Ok, então muda de algo centralizado para algo descentralizado, um modelo descentralizado, no qual diferentes equipes gerenciam seus próprios dados. This approach can lead to faster, more efficient data management in large organizations. Então, essa abordagem pode levar ao gerenciamento mais rápido e mais eficiente em empresas de grande porte. Então, você que está se preparando para trabalhar com Data Engineering, a engenharia de dados, é importante entender aqui o que seria Data Mesh Architecture. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.